Para quem não conhece a parábola ou não lembra, eu vou ler o texto bíblico para nós entendermos. Não vou explicar sobre o casamento judaico, apesar que tem alguns detalhes sobre o casamento judaico, mas para entender aquilo que a parábola quer dizer, não é necessário explicar sobre o casamento. Então vou ler em Mateus 25, a partir do verso 1, e diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas não levaram azeite reserva. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes, além de levar a lâmpada, levou uma vasilha com azeite reserva. É interessante que as 5 virgens loucas, as imprudentes, elas acreditavam que o noivo ia chegar antes da meia-noite. As 5 virgens loucas, elas não acreditavam em hipótese nenhuma que teria que atravessar a madrugada. Mas as prudentes, elas se prepararam. Elas levaram azeite, mesmo que o noivo atrasasse. Mesmo que o noivo não chegasse na meia-noite e tivesse que atravessar a madrugada, elas tinham azeite reserva. Eu imagino então as 5 virgens loucas, imprudentes, até tirando sarro das outras que levavam vasilha reserva. Puxa, mas está levando reserva? Você acha que o noivo vai atrasar? Você acha que o noivo vai chegar depois da meia-noite? Que absurdo! O noivo vai chegar antes da meia-noite. Para quem ainda não entendeu o que significa as coisas da parábola das 10 virgens, vou explicar de ponto a ponto. Por exemplo, o noivo é Jesus. As virgens esperam o noivo. Então a igreja espera Jesus voltar. As virgens, então, é a igreja do Senhor. Não uma determinada denominação, tal religião, não. São as pessoas que obedecem a Deus, que servem a Deus de coração e serão salvas através de Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor. E o azeite? O azeite é o poder e a unção de Deus. Calma, não é isso. Até porque ninguém é salvo porque tem unção ou porque tem dons espirituais. Ninguém é salvo por isso, né? E no caso da história, o azeite é o combustível para a lamparina. O que é a lamparina? Um recipiente onde coloca azeite, tem um pavio, toca fogo e a lamparina fica acesa. Ela é a iluminação portátil da época, é a luz. Na época não tinha energia elétrica, não tinha lanterna a pilha, não tinha celular, né? Então eles usavam a lamparina como iluminação para a noite. E o que é iluminação? O que é luz para nós? O que é luz para os nossos caminhos? É a palavra de Deus, é o conhecimento das Escrituras Sagradas. Pois diz em Salmo 119, no verso 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É através da palavra do Senhor que nós sabemos onde caminhar. É a palavra do Senhor que ilumina o nosso caminho no meio da escuridão para sabermos o que fazer, onde pisar, onde andar, o que fazer no meio da escuridão. Precisa de iluminação. É a palavra de Deus que nos instrui como andar. E no caso da história, elas chegam à meia-noite. Ainda nós vamos ler. E o que é a meia-noite? A meia-noite é o início da madrugada. A meia-noite é o início da grande tribulação. Na parábola não é mencionada madrugada, mas é óbvio que depois da meia-noite começa-se a madrugada. E a madrugada é a grande tribulação.
Então, 5 virgens loucas, imprudentes, não tinham iluminação para passar a madrugada. Não tinham conhecimento bíblico para passar a grande tribulação. E 5 virgens que eram prudentes tinham iluminação para passar a madrugada. 5 virgens que eram prudentes tinham conhecimento bíblico para passar a grande tribulação. Agora quero continuar lendo em Mateus 25, a partir do verso 5, que fala assim, ó: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Esse verso 5 ele é muito interessante. Eu quero fazer um vídeo específico para falar mais dele, mas rapidamente eu posso falar então que a igreja cochilou, a igreja dormiu, esperavam tanto o noivo chegar, o noivo, tardando o esposo, como está escrito aqui, demorou, elas dormiram, elas relaxaram, elas cochilaram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: chegou o esposo! Não é isso que está escrito. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, o noivo, Jesus não chega à meia-noite. O noivo, o esposo, não chegou à meia-noite. À meia-noite, ouviu-se um clamor avisando que o noivo estava chegando. À meia-noite, o noivo não chegou, mas ouve-se um clamor avisando que ele estava chegando. Porque agora começa a grande tribulação. Depois da meia-noite começa a madrugada, começa grandes catástrofes, grandes sinais, grandes acontecimentos, acontecimentos na natureza, acontecimentos na política, vários acontecimentos como se fosse um grito: Jesus está voltando! Esses eram os acontecimentos. Esse é o grito de clamor, avisando que o noivo está chegando. Os acontecimentos dos fins dos tempos, os acontecimentos da grande tribulação, vai fazer a igreja acordar, vai fazer a igreja despertar no meio da madrugada. O noivo não chegou à meia-noite, porque senão não seria possível o diálogo que elas tiveram nos versos seguintes. Veja só no verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. A lamparina das loucas estavam se apagando, porque não se prepararam para a grande tribulação, não se prepararam para a madrugada, e pediram então azeite para as prudentes. Não que as prudentes sejam egoístas e não queiram dividir. Ela explicou. Se ela dividisse, ia faltar tanto para elas quanto para as outras. Todas iam ficar no escuro. Veja só a situação complicada das virgens loucas agora. 5 mulheres virgens durante a madrugada, naquela escuridão, procurando onde comprar azeite. Que perigo! E será que elas vão encontrar azeite para comprar na madrugada? Mais do que terrível será a grande tribulação. Imagina só, na grande tribulação, não teremos mais acesso à Bíblia. O conteúdo da palavra de Deus será proibido. Vídeos na internet, no YouTube, de conteúdo cristão também será proibido. Ah, não, mas você tem um aplicativo de celular com a Bíblia. Com certeza vai ter alguma atualização com vírus para o seu celular. Sem falar que usar celular nesse período será um grande risco. Não teremos acesso às Escrituras. Imagina você sem acesso às Escrituras durante a grande tribulação. A besta reinando, aquele tempo caótico, cheio de catástrofes, a perseguição contra os santos de Deus. Imagina como vai ser difícil.
A Bíblia diz que haverão falsos profetas, que enganarão a muitos e, se possível, enganaria até os escolhidos. Imagina quem não tem o conhecimento bíblico, quem não tem o conhecimento para saber para onde correr, para onde fugir, quando fugir, como sobreviver sem ter o acesso ao 666, que sem o 666 você não vai poder comprar e nem vender. Imagina como será difícil. Como será fácil alguém sem conhecimento bíblico se perder durante a grande tribulação? Não terá preparo psicológico. Imagina a pessoa acreditando o tempo todo, não, Jesus vai voltar e não vai deixar a gente passar a grande tribulação. E de repente a pessoa se vê na grande tribulação. Acaba se perdendo. Que foi o que aconteceu com as virgens da parábola que Jesus conta. Vamos ver a continuação no versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Se perderam a salvação. Imagine uma história, o noivo olha para fora, aquela escuridão, porque com certeza não conseguiram comprar o azeite. Olha naquela escuridão, eu não conheço vocês. Nessa escuridão, eu não posso pôr alguém que eu não conheço, que está lá fora, colocar aqui na festa do casamento e pôr em risco a festa de casamento.